7h20, ó, a Câmara de Vereadores de Mandaguaçu aceitou o pedido do Observatório Social lá da cidade para abertura de comissão processante para afastamento do prefeito lá da cidade, o Maurício Aparecido da Silva, conhecido como Professor Índio, além do vice-prefeito Gilmar Cadamuri e do secretário de Fazenda Cleison Moreira de Souza. A decisão foi tomada ontem à noite durante a sessão. Serão investigados diversos crimes como improbidade administrativa, corrupção passiva, além de prevaricação, e os vereadores vão investigar os envolvidos em relação a loteamentos da cidade onde houve, segundo a denúncia, perda de arrecadação tributária de forma ilegal. Segundo o observatório, o furo de arrecadação é de cerca de R$100 mil em lotes que não pagaram e também não teve cobrança de IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Segundo a denúncia, 3 loteamentos e 2 condomínios estão irregulares em diferentes aspectos. Além da questão de quitação de tributos, tem problemas também de infraestrutura básica para o cumprimento de legislação municipal e também federal. Aguinaldo Vieira, lá em Mandaguaçu. Depois a gente vai falar de uma de Mandaguari também, que os vereadores trabalharam ontem lá nessas duas cidades. E aí, agora, vão investigar essa questão da abertura, né? Abriu mão de receita, quer dizer, não sei se existe algum tipo de negociata com relação aos condomínios para não cobrança do IPTU. Isso aí dá improbidade administrativa líquida e direta. Comprovado realmente que teve a dispensa de arrecadação, eu acho que os 3 rodaram. Isso não é improbidade administrativa realmente, sem dúvida. E o problema é que isso tem que passar pela Câmara, né? Quando você faz, tem que ser um projeto do Executivo, quando dá alguma extinção, mandar para a Câmara. E não foi feito. Então, por isso que eu acredito que os 3 rodaram. Vão perder os cargos e, dependendo da votação, né, podem perder os direitos políticos. Então, se houve aí alguma má intenção em liberar especificamente para um ou para outro loteamento deixar de arrecadar, dançaram e vão sair da política momentaneamente com essa improbidade administrativa. Hoje em dia, qualquer erro, você dança mesmo. E parabéns ao pessoal do observatório lá que estava atento e não deixou passar. Mas também vamos dar a oportunidade até o microfone da Jovem Pan, se o prefeito Índio desejar se manifestar e se defender a respeito dessa situação, que agora caminha para um processo de cassação. Luiz Neto. Paulo, conheço o prefeito Índio, particularmente tenho um bom relacionamento com ele, mas não dá para a gente passar pano nesse tipo de situação, nem um pouco. É algo muito sério. Não é só a questão da improbidade, a renúncia de receita. Você acaba prejudicando a população, são serviços que não vão ser atendidos para a população de Mandaguaçu. Então, eu acho importante que, caso haja indícios de que realmente foi feito isso, a Câmara tome sua atitude, né, assim como o Poder Judiciário vai tomar sua atitude. E, claro, como o Aguinaldo falou, o direito de ampla defesa cabe a todos, a manifestação do que de fato aconteceu. É isso que a população quer saber. E parabenizar o Observatório Social de Mandaguaçu, Paulo, porque ele fez algo que a gente espera de muitos observatórios por todo o Brasil, né? Ele mostrou para que, de fato, o que o observatório está lá para fazer e porque ele existe. Então, parabenizar essa instituição importante, e a população de Mandaguaçu não pode ser lesada por decisões dos gestores. Então, independente de ser o prefeito Índio ou qualquer gestor, tudo que prejudique o povo de Mandaguaçu, a responsabilidade daqueles que causaram isso tem que cair por terra e essas pessoas responderem pelo que faz. E claro, prefeito, microfone da Jovem Pan é o microfone que só aceita a verdade. Então, se o prefeito quiser falar, com certeza acredito que a emissora vai abrir espaço. O Fernando Tupan, o seu entendimento é que quando abre mão de receita é líquido e certo a perda do mandato? Olha, Paulo Caetano, aqui em Curitiba eu já vi muita coisa, mas nada tão extremo assim. Pela lei de improbidade, ele pode ser, sim, por ter aberto mão de receita. Quando você abre mão de receita garantida, você precisa ter algo que cubra aquilo. Se ele não
usou, por exemplo, desse artifício de equilibrar as finanças com aumento de impostos, ou, por exemplo, ITBI, ou qualquer outra coisa, eles sinceramente vão estar enrascados na Câmara Municipal. Mas também isso pode ser uma jogada política visando algo que a gente ainda não está compreendendo e, com certeza, pode ser já a eleição de 2024. O Índio, se não me engano, está no segundo mandato e já tem gente pleiteando a vaga para ocupar em 2025. Não é isso, Rigon? Com certeza. Só registrar aqui, o Dinor Chagas mandou uma coisa muito interessante, quando a gente estava conversando sobre o carnaval aqui. Ele mandou: eu sou a favor do carnaval online, assim como fizeram com as aulas dos nossos filhos. Achei muito interessante. Só em relação a esse fato de Mandaguaçu... Ou o carnaval impresso também. O caso já está no GPATRI, né? Já há algum tempo, né? Tem uma denúncia envolvendo loteamentos lá que está no GPATRI. Não é o mesmo... É alguma coisa parecida, mas ainda está no GPATRI, Rigon, essa história toda. De qualquer toda. forma, a coisa não está cheirando bem, lá é interessante fazer a investigação. Quem, Rafael? Olha, eu acho o seguinte... Tá? Eu sou leigo, né? Nunca fui vereador, nunca fui prefeito, nem nada, mas nós sabemos que quando se trata dos vereadores decidir a vida do prefeito e do vice-prefeito, nós sabemos que é muito mais político do que de alguma questão técnica, jurídica, e isso com certeza vem se resultando, e não só agora, mas assim, desde do impeachment da Dilma, por exemplo. Alguns até hoje questionam sobre a questão jurídica, né, e que foi muito mais política. Porque, veja, se o interessado nessa parte, né, no caso de Mandaguaçu aí, é o presidente da Câmara, porque é ele que vai assumir a prefeitura, então veja, por mais que houve aí alguns ilícitos que tem que ser apurados, sim, que bom que os vereadores realmente aceitaram esse pedido e que agora vão investigar literalmente o que aconteceu, e espero que seja elucidado de forma técnica e não política. Nós temos que ficar, sim, com o pé atrás. Nós temos que analisar e não deixar isso virar algo político. Apesar que seja um pouco impossível, mas que também a população fique de olho, né? Porque se tem um interessado aí, é claro que tem que ser, sobretudo, resultado de uma investigação técnica. O Agnaldo, em tese teríamos então, se no cabo disso, no final disso, ficar comprovado tudo isso, seria outra eleição? Como funciona isso aí? É outra eleição. Até porque são os dois, né? O prefeito e o vice também. Então teremos uma eleição. Assume o presidente da Câmara e a Justiça Eleitoral convoca, tem um prazo específico para novas eleições, né? Está dentro até 2 anos. Após 2 anos não teria novas eleições, mas nesse prazo, né? A eleição foi ano passado, essa gestão assumiu no dia 1º de janeiro. Então teríamos novas eleições ali na cidade de Mandaguaçu.